Oi, turma, tudo beleza? Vamos para mais uma semana de trabalho, né? Perfeito. Lembrando, né, que a gente vem nessa disciplina de back-end, eu estou tentando abordar os temas, né, os assuntos mais comuns que vocês vão encontrar nas empresas, vocês vão encontrar no dia a dia de vocês. Vocês já devem ter percebido, né, ter tomado conta que desenvolver um software é algo muito complexo e até por isso quase sempre é feito em equipes, né? Os softwares que são efetivamente usados por pessoas são feitos por equipes, né? A gente até acaba fazendo muito software sozinho, sim, tá? Então hoje, nesses próximos dois vídeos, nesse e no próximo, vou falar sobre dois temas. Esse eu já falei do Cores, mas eu vou reforçar a ideia dele aqui, vou implementar aqui no nosso aplicativo BLX que a gente vem fazendo, né? Eu lembro que a gente botou ele no MyFlix, né? E vou explicar para que serve. E no vídeo seguinte, a gente vai falar aqui sobre como você fragmenta, né? Se você está trabalhando com a API REST no back-end, que é bastante comum, né? As duas principais formas hoje em dia da gente fazer o back-end é com a API REST, isso, sei lá, 95% dos casos. E a nova forma, uma forma que vem crescendo também devagarinho aí, ou bater rápido, que é GraphQL, né? Então tem essas duas formas. De um jeito ou de outro, você precisa organizar o seu software para que ele possa continuar crescendo, para que ele possa continuar sendo usado, né, por mais de um desenvolvedor. E essa é a questão da API Router aqui vai ajudar a gente, né? A API Router. Vamos aqui no Cores. Beleza. Esse é um tema bem simplesinho, né, de botar. No geral, você sempre vai encontrar um passo a passo, um tutorial na documentação ou no Stack Overflow do seu framework, como faz. Mas antes de implementar aqui novamente o Cores na nossa aplicação, é que eu acho que não foi feito ainda mesmo, a gente não fez ainda isso. Vamos lembrar para que serve isso. É o seguinte, né? Esse CORS, deixa eu abrir aqui o Google para ver a sigla certinha, né? Esse CORS, ele significa um controle que você vai fazer de quem vai poder acessar a sua API, né? Então, o core está aqui, né? Cross origin, né? Origem, espécie de origem cruzada, né? Resource sharing. Quem vai poder consumir a sua API? Mas não é exatamente do ponto de vista de usuário, né? Que é usuário e senha, algum token, algo do tipo. É a nível mesmo de onde essa aplicação está rodando, certo? Ou seja, quais são as aplicações que vão poder fazer requisições para a minha aplicação? Onde elas vão estar em nível de domínio, certo? Então, a rigor, quando você está trabalhando com web, isso vale para web, essa é uma restrição lá de JavaScript, né? Então, se você cria uma aplicação em React ou em Vue.js ou no Angular, né? Todos esses são bibliotecas que eles vão estar supostamente hospedados em locais diferentes que a sua API está hospedada, né? Então, o seu servidor ele vai recusar isso. A gente viu isso lá nos vídeos de BLX, você pode conferir. Então, de alguma forma, você vai criar uma lista de endereços aos quais você vai poder responder a requisições via JavaScript principalmente, certo? De onde você vai aceitar. E aí esse domínio ele é composto, né, pelo domínio em si, né, pela URL, sei lá, globo.com, wall.com, estadão.com, sei lá, estou dando títulos aqui de portais de notícia, mas isso é um domínio, né? E também a porta, você tem que especificar a porta. Na verdade, a URL completa, http, dois pontos, barra, barra, o nome do domínio, dois pontos, e a porta, para que tudo dê certo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu procurar aqui na nossa documentação. Eu acho massa a documentação, vocês têm que ter esse hábito sempre de olhar a documentação. Vamos aqui na documentação de cores, né? Ele explica aqui de onde cada uma das requests estão vindo, para que serve, enfim, essas paradas que eu disse para vocês, né? De como tudo isso vai funcionar. Eu cliquei em cores mesmo, não, cliquei em middlewares, né? Em Chorus, está aqui. E aí você adiciona, então, a origem é combinada, né, com o HTTP ou HTTPS, como eu acabei de falar, o próprio domínio em si, que é o nome, e a porta, certo? Então aqui são origens, exemplos de origens, e só destacando que, sim, se aparecer um erro de cores lá, é porque você está achando que um determinado detalhe não é importante, né? Por exemplo, aqui é HTTP na porta 80. Quando você não especifica a porta, na web é a porta 80. O domínio em si é localhost. Esse aqui é uma outra origem, porque é localhost também, mas é uma requisição do tipo HTTPS.
Esse outro é HTTP, assim como a primeira, localhost, assim como as duas, mas é na porta 8080, tá bom? Então vamos aqui ver como, enfim, ele está dando aqui que a gente pode usar esses caracteres coringas, read cards, que podem ser utilizados para você compor isso. No Fast API e em muitos outros frameworks da sua linguagem de programação aí, isso é feito geralmente com middlewares. A configuração pode ser mais simples ou mais complexa, mas o que importa é você saber o que é, o como vai fazer. Lá no dia você vai dar uma pesquisada e vai ver, poxa, como é que a gente faz a configuração de cores aqui no Node com o Express, certo? Que é super simples fazer isso lá também no Express. Como é que eu faço isso no Django? É com middleware? Como é que eu faço em PHP, no framework e tal? Tudo bem? Então vamos lá. Aqui tem tudo que a gente precisa só nesse screen aqui. Então eu vou precisar importar um middleware chamado Cores Middleware, que ele está lá no Fast API Middleware Cores. Vamos importar. Eu vou fazer isso diretamente aqui na nossa classe server, desculpa, no nosso arquivo server, né? Então, from Fast API, middlewares, cores, import, cores middleware. Vocês viram que está importando rapidinho aqui no meu. Hoje de manhã eu estava olhando aqui no meu VS Code, chegou uma atualização, disse que deu uma enhanced aí, uma melhoria, né, na extensão Python e que otimizou essas paradas aí, tá? Outra coisa que eu fiz também, gente, eu botei o dunder init, né, que são dois underlines antes e após o init.py, dentro de todos os diretórios, né, para não dar aquele erro de import quando você está utilizando o PyLint, né, ele dá uns erros de import, enfim, e outras coisas podem acontecer. O próprio Alembic não funciona bem com isso. Tá bom? Então eu vou criar aqui uma seção cores. Muito bem, vou só seguir a documentação, como é que faz aqui. Então, para você definir quais são as origens que você vai aceitar a requisição, é esse fragmento aqui, né? Então você vai chamar a sua... A gente vai ter uma aula sobre middlewares, mas a nossa aplicação, que é a app, ela é a nossa aplicação, né? A gente pode adicionar nela vários middlewares. Vai ter aula de middleware mais para frente aí. Middlewares são interceptadores de requisição, né? De request e de response, que você faz algo antes de efetivamente chamar uma determinada URL, tá? Então a gente vai adicionar esse middleware de cores, ou seja, antes de chamar qualquer requisição, passa primeiro por aqui pelo middleware, certo? Então a gente vai chamar add middleware. Olha como está completando bacana aqui hoje. Eu acho bom isso aí, para não perder muito tempo, né? Então, para adicionar o middleware, cada um tem a sua configuração. Aqui no caso, o primeiro argumento vai ser o próprio middleware e depois você bota os argumentos daquele middleware. No nosso caso, a gente tem aqui alguns, né? Então, para botar isso é uma função, eu vou botar o nosso cores middleware e vou botar as configurações dele aqui. Vou copiar, né? Vou copiar. Pronto, tá aqui, bonitinho. Tá ok. E aqui em origens, né? O que é essa origens aqui? As origens são justamente as URLs que você deseja. Se a gente está rodando, se você vai fazer uma aplicação JavaScript aí, né? Porque esse cores vale só para JavaScript, tá? Se você está fazendo em Flutter ou, sei lá, em outras coisas, você não precisa se preocupar com isso, porque o mobile não é considerado essa questão de um domínio diferente. Domínio tem a ver com web, né? Tá bom? E aqui aí nas origens você bota os endereços que você vai aceitar. Se você está programando por enquanto, você vai botar HTTP, localhost 3000, por exemplo. Se você tem apenas uma origem, você pode deixar desse jeito, apenas uma origem aqui de teste. Mas, sei lá, por algum motivo você também está começando a ver o deploy e você vai botar a sua aplicação lá na Vercel, né? Que é onde você pode fazer o deploy de coisas aí. Lá vai ficar HTTPS. Então, HTTPS, dois pontos, barra, barra, myapp.vercel, estou só chutando o endereço aqui, né? .com. Se for ficar lá, você já bota duas aqui, certo? Deixa eu tirar aqui essa barra, certo? E você vai botando todas elas, né? Professor, mas eu vi que lá ficou diferente, ele tinha um nome Origins aqui. Sim, porque você está vendo, à medida que eu for botando aqui, isso aqui é uma lista, né? Olha lá o Origins, isso aqui é uma lista. À medida que eu for colocando isso, ele está recompilando certo. Essa lista vai ficando grande. Então eu vou fazer o seguinte, para não ficar botando, toda vez que surgir uma origem aqui diferente, que eu for testar uma coisa diferente, eu vou criar origins, né? Umas origens aqui, minhas origens. E vou declarar uma variável com esse nome, origins, que será justamente essa nossa lista, tá? E pronto, tudo continua a funcionar normalmente. O Unicorn está, inclusive, fazendo o reload aqui certinho, né?
Vamos ver se continua funcionando. Isso não impacta aqui o Insomnia, né? Pelo menos positivamente não impacta. Se impactar negativamente, né? Se tem alguma coisa errada. Tá bom? Então tá funcionando aqui o Cores e muito provavelmente a gente já consegue, quem já estiver cuidando aí do front-end da nossa aplicação, já consegue fazer requisições usando o React, usando o Vue, usando só a API mesmo de FET, né, do JavaScript. Quem está brincando aí, você pode utilizar para fazer requisições HTTP FET, isso, FET, que é a biblioteca. Vamos direto aqui na documentação original, usando o FET, está em português, inclusive, aqui para vocês. Então, esse FET ele serve para a gente fazer requisições, inclusive para APIs como a gente, retornar JSON e tudo mais. O modo cores aqui, tá vendo? Como tem essas paradinhas. Tá bom? E é isso, tá? Não tem muito mistério, se você quiser testar por aí. Eu utilizo a biblioteca Axios, quando eu estou trabalhando aqui com o React, que ela é muito simplesinha, então ela é um wrapper sobre a API FET lá do JavaScript, tá? É bem simples trabalhar com Axios também. Deixa eu tem um exemplo aqui de fazer uma requisição Axios. Tá aqui, ó, veja só. Axios, enfim, quem conhece JavaScript sabe o que está acontecendo aqui, né? Você faz um get, passa a URL e quando o response chegar aqui, já response.data já tem os dados aqui pra gente. Tudo bem, gente? Então, o objetivo desse vídeo foi falar sobre CORS, a importância e como configurar ele aqui no nosso servidor Fast API. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre, aqui, a última anotação, isso aqui não é slide de nada, só para eu saber o que eu vou falar, tá bom? API Router. Em API Router, a gente vai ver como a gente organizar ainda mais essas nossas rotas para que elas fiquem por temas, né? Vamos dizer assim, e você não vá ficando com o seu server muito grande com o tempo misturado. Então, esse aqui é um arquivo que rapidamente você vai ver que você tem 100 rotas numa aplicação, seguramente você tem 100 rotas numa aplicação, e esse arquivo vai ficar muito grande. Então, eu vou mostrar para vocês como você organiza projetos grandes para que, na medida que ele for crescendo, você vai separando as rotas separadamente, em arquivos separados, separando as rotas, cada um no seu arquivo, tudo bonitinho. Tá bom? Fica aí para o próximo vídeo. Até já! Curte, compartilha com os coleguinhas que estão estudando aí, que estão tentando entender a API, certo? É muito bonzinho esse curso.